Olá! A Receita Federal já está recebendo a declaração do Imposto de Renda 2023. Neste ano, o órgão espera que quase 40 milhões de contribuintes entreguem o documento, um aumento de cerca de 9% em relação a 2022. E para responder às principais dúvidas sobre o assunto, quem está aqui comigo no estúdio é o Fábio Viana de Moura, professor do curso de Administração da UFOP. Professor, muito obrigada por aceitar o convite da TV UFOP. Adriana, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês no estúdio da TV UFOP. Professor, para iniciar nossa entrevista, explica para a gente o que é o imposto de renda e para que ele serve. Bem, o imposto de renda é um tributo, que faz parte do sistema tributário nacional, do sistema tributário brasileiro, e como qualquer outro tributo, ele é utilizado, o produto da sua arrecadação é utilizado para prestar um serviço público, ou seja, o Estado utiliza desse recurso para fazer frente às suas necessidades. Então, por exemplo, o serviço de educação prestado pelas universidades públicas, como a UFOP, assim como todas as demais, é custeado também com os recursos que provêm da arrecadação do imposto de renda. E, professor, quem precisa declarar o imposto e o que declarar? Bem, as pessoas que tiveram rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.559 no ano calendário anterior, elas são obrigadas a declarar, Além disso, as pessoas que têm patrimônio no ano anterior superior a R$ 300 mil também são obrigadas a declarar. As que tiveram rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte superior a 40 mil também são obrigados a declarar. Os produtores rurais que tiveram receita bruta acima de 42.700 aproximadamente também são obrigados a declarar. E, além desses, também aquelas pessoas que tiveram vendas de ações, operam no mercado, na bolsa de valores, mercadorias e futuros e que negociaram valores acima de 40 mil no ano calendário anterior também são obrigadas a declarar. Professor, existem dois tipos de declaração, a simplificada e a completa. Qual a diferença entre as duas e a quem se direciona cada uma? Bem, são duas formas de declarar, O sistema da Receita permite que você opte por uma ou por outra. O contribuinte tem que fazer a declaração e verificar qual delas é a melhor opção para ele, Qual que vai produzir para ele um menor custo tributário. Bem, na declaração completa, o contribuinte pode deduzir todas as despesas que são legalmente permitíveis. Por exemplo, gastos com dependentes, gastos com saúde, gastos com educação. Tem limites os gastos com educação e com dependentes. Com saúde, não. Todo gasto com saúde que o contribuinte tiver no ano anterior, ele pode deduzir da base de cálculo do imposto de renda. Já a declaração simplificada, o próprio sistema já vai dar uma dedução padrão, um limite padrão ali, e o contribuinte então não precisa declarar necessariamente essas deduções legais. O sistema já vai considerar uma dedução legal possível, E nesse caso, o ideal, como eu disse, é que o contribuinte faça a declaração e verifique, o próprio sistema permite isso, qual delas produzirá para ele uma melhor economia tributária. E a restituição, professor, quem tem direito? Tem direito à restituição aquelas pessoas que tiveram no ano calendário anterior tributos retidos na fonte, Todo trabalhador, quando ele recebe, quando ele passa lá do limite de isenção e tem uma renda maior que o limite de isenção, ele vai ter, o empregador é obrigado a reter do seu salário o imposto de renda. Então ele veio sofrendo retenção ao longo dos períodos. Suponhamos que ao longo de 2022 ele teve muitos gastos com saúde, por exemplo. Na hora do ajuste, ele vai incluir essas despesas com saúde na sua declaração. E isso vai fazer com que ele, quando a declaração processe lá o imposto já pago, retido na fonte no ano anterior, e o imposto que efetivamente ele deveria pagar, considerando os gastos com saúde, ele tem um valor a receber. E, professor, quais são as novidades deste ano da declaração do imposto de renda? Bem, a declaração do imposto de renda, a Receita tem oferecido algumas possibilidades para que o contribuinte entregue a declaração. Uma delas é a declaração pré-preenchida. É uma novidade que a Receita já vem melhorando, aperfeiçoando nos últimos exercícios, A Receita também tem possibilidade, nessa declaração, completando essa informação,
O contribuinte não necessariamente precisa preencher toda a declaração, ela já vem com os rendimentos já pré-preenchidos, com os rendimentos de aplicações financeiras, caso ele tenha, né? Também com dívidas reais, com o patrimônio dele já pré-preenchido. Isso facilita muito a vida do contribuinte porque evita erros, né? E evita que o contribuinte caia na malha fina, por exemplo, por algum equívoco, por ter deixado de declarar algum rendimento tributável e etc. E existem várias formas de declarar o imposto de renda, né, professor? Site, aplicativo. Exatamente, exatamente. Então, a Receita Federal do Brasil, né, os órgãos arrecadatórios têm essa característica de ser muito evoluídos do ponto de vista tecnológico, né? Então, eles vêm facilitando cada vez mais a vida do contribuinte. Então, o contribuinte pode preencher a declaração por meio do programa gerador da declaração, ele faz o download desse programa, instala na sua máquina, preenche, né? E envia, transmite. Ele pode preencher diretamente na web, né? A Receita permite que ele faça isso, e pode também ter essa opção aí da declaração pré-preenchida, que são facilidades que a Receita tem propiciado para o contribuinte. Professor, se o contribuinte ele não realizar de forma correta a sua declaração, ele pode cair na malha fina, né? Queria que o senhor explicasse para a gente o que é a malha fina e quais são as consequências. Bem, a malha fina é um procedimento fiscalizatório, né? E o contribuinte pode cair na malha fina por várias razões. Uma delas, por exemplo, é se ele, por equívoco, omitiu um rendimento tributável. Ele recebeu lá de uma empresa, prestou serviço para uma empresa e deixou de declarar isso, talvez por um lapso, por uma falha, né? Possivelmente, nessa situação, ele cairá na malha fina. Uma outra possibilidade é quando o contribuinte declara, por exemplo, gastos com saúde que estão muito acima de um padrão, né? Digamos assim, dentro de uma média. A Receita Federal pode chamar esse contribuinte para comprovar se essas despesas de fato são verídicas, né? Se elas são de fato dedutíveis. Caso sejam, ok. Caso não, né? Se o contribuinte tenha, por um erro, por algum equívoco, por outra razão, declarado despesas dedutíveis muito maior do que de fato ele tenha, aí ele pode ser penalizado por isso. Professor, o prazo é maior, mas é importante não deixar para a última hora, né? Exatamente. Uma novidade deste ano é que a Receita já abriu o prazo mais dilatado, né? Costumeiramente, a declaração, o início do envio da declaração começava em março e terminava em abril, né? E em alguns períodos a Receita prorrogava esse prazo até maio. Neste ano, ela já abriu agora em março e já permite que o contribuinte entregue até 31 de maio. Quanto mais rápido o contribuinte entrega, especialmente aquele que tem direito à restituição, mais rápido ele vai receber a sua restituição, vai participar dos primeiros lotes de restituição. Professor, e para finalizar, quem fizer fora do prazo, quais são as consequências? Bem, a declaração de ajuste do imposto de renda anual é uma obrigação acessória, né? Nós, contribuintes, pessoas físicas e jurídicas, precisamos cumprir a obrigação principal, que é de pagar, e também temos obrigações acessórias, que é essa obrigação de informar, declarar e etc., né? Bem, a legislação prevê uma multa caso a pessoa entregue fora do prazo. Então, se alguém, por alguma razão, entrega a declaração depois de 31 de maio, possivelmente ele será penalizado. Vai pagar uma multa por esse descumprimento da legislação tributária. Professor, mais uma vez, muito obrigada por aceitar o convite da TV UFOP. Adriana, eu que agradeço o convite, foi um prazer estar aqui com vocês, espero de alguma forma ter contribuído. E como disse o professor, o prazo de entrega da declaração do imposto de renda segue até 31 de maio. No site da Receita Federal, você confere todos os detalhes. Continue acompanhando a programação da TV UFOP no nosso canal na TV ou pela internet. É sempre bom ter a sua companhia.